O tal Senhor Deus bíblico compactou com a mentira, e em muitos relatos bíblicos ele mesmo mentiu feio. Vamos pôr o cérebro racional para analisar e raciocinar os fatos verídicos do Senhor Deus bíblico. Em 1 Reis 22, versículo 20 ao 23, e disse o Senhor Deus: quem induzirá Acabe meu servo? Então saiu um espírito de mentira, e se apresentou diante do Senhor Deus no céu, e disse Satanás: eu o induzirei. E o Senhor lhe disse: com que? E o Senhor lhe disse: com que? O tal Senhor Deus fazendo pergunta kkkkkk. Onde está a tal onisciência dele? E disse Satanás ao Senhor Deus: eu sairei, e serei um espírito de mentira na boca de todos os seus profetas. Deus Pai é um mau exemplo, porque em vez de corrigir os filhos desobedientes, não, ele dá o olho por olho, dente por dente igual no Novo Testamento. Segundo Tessalonicenses 2, versículo 11, onde ele mesmo envia espírito mentiroso para seu povo acreditarem nas mentiras e etc, etc, etc. Se o tal Senhor Deus Pai existe, a sua reputação bíblica está muito corrompida. O tal Senhor Deus mentiroso mentiu feio no Salmos 72, versículo 17 igual a Atos 4, versículo 12 ao dizer que o seu nome é único e eterno em todos os idiomas do mundo, e entre as nações há uma Babilônia de nomes de criadores dos céus e da terra, e há uma Babilônia de nomes de salvadores conforme cada nações e idiomas. Há mais de 4.000 anos foi escrito Salmos 72, versículo 17 e etc, etc, e cadê o tal nome único do Pai Criador que está no Filho suposto Salvador? Como diz João 5, versículo 46, que o tal Filho veio como outorgado. E em João 10, versículo 25, ele curou em nome do Pai. João 17, versículo 11, o tal Filho foi para o Pai e deixou o seu nome único e eterno para todas as gerações e etc, 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 kkkkkk. Deus mentiu feio ao dizer que nunca mais iria destruir a terra por causa do homem. Gênesis 8, versículo 21, 22, Gênesis 9, versículo 11, e ele vai danificar e destruir a terra no Apocalipse 8, ai ai dos que habitam na terra por causa das outras trombetas. Apocalipse 8, versículo 13, o tal Senhor Deus Pai é sinônimo de fracasso e confusão. O tal Senhor Deus Pai é sinônimo de fracasso e confusão. Da destruição no Gênesis do dilúvio ao Mateus 24, o Senhor Deus Pai decretou massacre de destruição de humanos, animais e natureza. O Senhor Deus Pai é o bom mentiroso. Se o Senhor Deus fosse Pinóquio, o nariz dele estaria maior que a Torre Eiffel em Paris kkkk. Se o Senhor Deus fosse Pinóquio, o nariz dele estaria maior que a Torre Eiffel em Paris kkkk. Deus mentiu ao dizer que é onisciente, e ele em vários relatos bíblicos, ele fez pergunta e questionamento e faz prova de seus servos se são fiéis a ele kkkk. Não há nenhum relato no Velho Testamento em que Moisés escreveu sobre o tal Jesus. Leia João 5, versículo 43, e assim o tal Jesus é um mentiroso como seu Pai Deus. Não há nenhum relato no Velho Testamento em que Moisés escreveu sobre o tal Jesus. Leia João 5, versículo 43, e assim o tal Jesus é um mentiroso como seu Pai Deus. O tal Senhor Deus mentiu com sua palavra em Apocalipse 22, versículo 18, só as Bíblias aportuguesadas do Brasil contêm mais de 6.000 adulterações e 400.000 contradições. Se fosse fazer comparações de todas as Bíblias do mundo, veríamos uma Babilônia de adulterações e contradições gravíssima. O Espírito Santo fumou foi maconha quando possui os servos de Deus ou melhor dos deuses das nações para formar o tal livro sagrado não. Mas livro mentiroso e sangrento.
Uma só vírgula, ou uma só palavra a mais ou a menos na Bíblia, já é suficiente para as Bíblias deixar de ser livro sagrado. Uma só vírgula, ou uma só palavra a mais ou a menos na Bíblia, já é suficiente para as Bíblias deixar de ser livro sagrado. Que Espírito Santo é estes que a cada traduções bíblica vem fazendo correções? E o Que Espírito Santo é estes que a cada traduções bíblica vem fazendo correções? E o Espírito Santo esqueceu de muito papilhos pelas regiões leste, oeste, norte, sul. E o Espírito Santo esqueceu de muito papilhos pelas regiões leste, oeste, norte, sul. Nas escavações os arqueólogos encontram texto das Escrituras até hoje kkkkkkkk, o louco meu. E assim o tal Espírito Santo do Senhor Deus mentiu feio ao dizer toda a Escritura é divinamente inspirada segundo Timóteo 3, versículo 16 kkkkkk. Ai daquele que tirar ou acrescentar palavras nas Escrituras sagradas kkkk. Pois os homens inspirado pelo Espírito Santo tiraram e acrescentaram o que eles bem quiseram, e ainda hoje eles tiram e acrescentam o que bem quer. 100% dos homens e mulheres da fé estão corrompidos no acreditarem que toda a Bíblia é sagrada com mais de 6.000 adulterações e mais de 400.000 contradições. Como é que o tal Espírito Santo do Senhor Deus não percebeu e viu homens corruptos, quando estavam decidindo qual papilhos pôr nas Bíblia ou não? Foi séculos de estudo e criação da Bíblia no qual eles anularam muito papilhos dando como apócrifo, e os outros como livros canônicos, e até hoje os homens inspirados pelo Espírito Santo confuso fazem correções e atualizações nas Bíblias. A tal Bíblia é um instrumento que cancela a tal onisciência do tal Deus Criador. Visto que cada ser humano sabe muito bem o que é certo ou errado e cada um pratica o que cada um realmente é. Se este suposto Criador existisse não necessitaria de Bíblia e muito menos de intermediários humanos. Visto que ele conheceria 100% dos desígnios humanos mesmo antes de cada um existir. Não é? Visto que ele conheceria 100% dos desígnios humanos mesmo antes de cada um existir. Não é? E como é que o tal Espírito Santo estava diante de todos os papilhos da Escritura Sagrada, na sua memória racional, e como é que o tal Espírito Santo levou quase 100 anos para formar o tal livro Bíblia? E como é que o tal Espírito Santo estava diante de todos os papilhos da Escritura Sagrada, na sua memória racional, e como é que o tal Espírito Santo levou quase 100 anos para formar o tal livro Bíblia? E como é que o tal Espírito Santo levou quase 100 anos para formar o tal livro Bíblia? kkkkkkkkkkkkkkkk. O Senhor Deus mentiu feio ao dizer em Hebreus 11, versículo 6: sem fé é impossível agradar a Deus. Se as promessas bíblicas fossem verdadeiras, e se existisse algum Deus, a fé do povo funcionaria mesmo sem a pessoa ter fé, aconteceria milagres na vida deles. Ouça, pessoas na mitologia bíblica alcançaram as obras de fé sem nem crer e nem pedirem. Me mostre onde estava a fé do empregado do centurião de Mateus 8, versículo 8. O centurião disse: Mestre, o meu servo está paralítico e está violentamente atormentado em casa, mas dizes somente uma palavra, e o meu criado há de sarar, e logo o criado sarou feito mágica. Mas só na escrita desta mitologia ilusória. Outro relato que não é necessário o doente crer e ter fé, para ser realizado as obras de cura nele ou nela. Porque uma mulher, cuja filha tinha um espírito imundo, ouvindo falar dele, rogo-lhe que curassem a filha, e na mesma hora a sua filha foi curada. Marcos 7, versículo 25 ao 29, mostre-me aonde a menina desta mulher teve fé para ser curada. A mulher estava na rua e a criança em casa.
Outro relato que não é necessário o doente crer e ter fé, para ser realizado as obras de cura nele ou nela. Atos 3, versículo 1 ao 11, e disse Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho isso te dou. Em nome de Jesus Cristo aportuguesado só dos brasileiros kkkk, o Nazareno, levanta-te e anda. Tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo os seus pés ficou curado e o homem andou. Mostre-me aonde estava a fé deste paralítico que estava pedindo esmola, e pela palavra de Pedro, ele foi curado na hora, nem mesmo o paralítico respondeu que sim, quero ser curado. Outro relato que não é necessário o doente crer e ter fé, para ser realizado as obras de cura nele ou nela. Uma certa menina de 12 anos que estava morta e foi ressuscitada. Marcos 5, versículo 35 ao 43, mostre-me aonde estava a fé desta menina que foi curada na hora feito mágica. Outro relato que não é necessário o doente crer e ter fé, para ser realizado as obras de cura nele ou nela. Em um velório o tal Jesus ressuscitou um jovem morto. Lucas 7, versículo 12 ao 15 igual a João 11, versículo 36 ao 45, disse ele, tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe, Senhor, já cheira mal, porque é já de 4 dias. Tiraram, pois, a pedra de onde o defunto jazia. Tendo dito isto, clamou com grande voz, Lázaro, sai para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto num lenço. Mostre-me aonde estava a fé do defunto que foi ressuscitado na hora. Morto tem fé. Um endemoniado e deficiente mental ou criança, e bebês têm capacidade de crer e ter fé. Não? Morto tem fé. Um endemoniado e deficiente mental ou criança, e bebês têm capacidade de crer e ter fé. Não? Esta é boa kkkk, se uma pessoa tiver fé, ela move uma montanha de barro, mas a montanha tem fé para ser removida do lugar que está, kkkkkk Mateus 17, versículo 20. Porque estas coisas só aconteceram na lenda bíblica e na vida real dos homens e mulheres da fé não acontece nada disto. Ai e mais ai de cada um deles se não fossem o cartão do SUS e o dinheiro. Ó homens e mulheres da fé fracassada, se vós tem fé, mostre o povo as suas obras de fé como mágica, no pedir e acontecer na hora. Se os tais milagres não acontecem na hora feito mágica, o seu Senhor Deus é um tremendo mentiroso. Mateus 7, versículo 7, 8, lenda e nada mais. A vida dos humanos é feita de ações e obras, e não só de palavras miraculosas bíblicas. Se botamos 100% dos crentes do mundo todo, para orar e curar um só aleijado ou cego, nada de curar vai acontecer. Deus nenhum existe, é por isto que a fé do povo está feito lâmpada queimada. Os doentes recorrem ao hospital do Senhor Deus Pai para seres curados, e Senhor Deus Pai deixa seus filhos morrer na marca hospitalar da fé kkkk. O tal Senhor Deus Pai mentiu ao dizer que ele nunca desamparou. Deus nenhum existe, é por isto que a fé do povo está feito lâmpada queimada. Os doentes recorrem ao hospital do Senhor Deus Pai para seres curados, e Senhor Deus Pai deixa seus filhos morrer na marca hospitalar da fé kkkk. O tal Senhor Deus Pai mentiu ao dizer que ele nunca desampara um justo. Salmos 37, 25, mito é nada mais, porque os hospitais, cadeias e clínicas de recuperações está lotada de homens e mulheres de fé fervorosas. Pecado nenhum impede de um milagre acontecer na vida de um ser humano. Visto que está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Todos pecarão e continuam a pecar de uma forma ou outra. Romanos 3, versículo 10, leia todo o capítulo e verás que o Deus bíblico mentiu de novo.
O Senhor Deus Pai é um hipócrita, porque ele dá ordem a inocente e ele mesmo é um transgressor. 1 Pedro 3, versículo 10, 11. Provérbios 12, versículo 22. Salmo 120, versículo 2. Salmo 15, versículo 2, 3. Marcos 7, versículo 20 ao 23. Salmo 34, versículo 13. Provérbios 10, versículo 18. 1 João 1, versículo 6. Provérbios 10, versículo 9. Provérbios 16, versículo 28. Provérbios 14, versículo 5. Mateus 19, versículo 18, 19. Quem mente e diz que é perfeito praticou falso testemunho. Não há verdade no Senhor Deus bíblico, quando ele profere, pratica e coabita com a mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e o Senhor Deus é o pai da mentira. E o Senhor Deus é o pai da mentira. João 8, versículo 44. Provérbios 15, versículo 4. Provérbios 8, versículo 13. Provérbios 17, versículo 7. Deus é um mentiroso e Dispes vem condenar o pobre Ananias e Safira por causa de dinheiro, a matéria do mundo terreno. Atos 5, versículo 3, 4. Provérbios 4, versículo 24. Números 23, versículo 19, vemos que nessa o Senhor Deus mentiu mais uma vez. Vemos que nessa o Senhor Deus mentiu mais uma vez.